Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? O Tiago vai estar passando aqui. Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Você pode estender suas mãos para cá? Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Senhor Jesus e querido Pai, mais uma vez chegamos em Tua presença, meu Deus. Lhe agradecendo, Pai, por essa oportunidade, Pai, de escutar a Tua voz nesse momento, Pai. Nós sabemos, Senhor Jesus, assim como diz a Tua palavra, Pai, que o Senhor nos escolheu. E se a gente está aqui, Pai, é porque o Senhor tem um propósito com as nossas vidas. Recebe a nossa adoração, Pai, e que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor Jesus. Que a Tua presença seja real no meio deste lugar, Senhor meu Deus. Abençoa Teu servo, usa ele, Pai, em Tuas mãos, Senhor meu Deus. Faz dele instrumento em Tuas mãos, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Muito obrigado, Mateus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Assentai-vos por gentileza, meus irmãos, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite eu gostaria de externar aqui também, como já fez o meu companheiro irmão Felipe, a minha gratidão a Deus por poder estar aqui pela primeira vez nessa cidade, conhecendo parte da fronteira. Já estive em outros lugares na fronteira do Rio Grande, que é um pouco extensa, mas aqui em especial, primeira vez. E também gostaria de glorificar a Deus pela vida desta igreja, uma igreja linda, bonita, sadia, bem cuidada. Deus abençoe. A minha saudação especial ao vosso pastor presidente, pastor Leandro. Já fiz no individual, faço publicamente. Trago a saudação do meu pastor presidente, pastor Gilmar. E para nós é uma alegria poder estar aqui, conhecer a igreja, essa linda igreja e também essa linda cidade. Como disse Felipe, chegamos um pouco mais cedo, fomos muito bem recepcionados e já gostamos daqui, da cidade de Uruguaiana. Deus abençoe o Senhor, sua mãe digna esposa, irmã Ana, que Deus abençoe. Também louvar a Deus pela vida do pastor Leonardo, a sua mãe digna esposa, e na sua pessoa me permita saudar todos os obreiros dessa casa, como também as suas mães dignas esposas e como também bem todas as irmãs da igreja. É a nossa liderança maior da mocidade, que Deus os abençoe. Eu gostaria de louvar a Deus pelo irmão Carlos e também o irmão Marlon, como também as suas esposas, que Deus os abençoe. Obrigado pela liberdade, pela confiança. Eu me sinto honrado e feliz em Deus e também por representar aqui o meu pastor presidente, uma vez que ele foi a ponte para que eu chegasse até aqui. Que Deus os abençoe, obrigado pela receptividade e que Deus lhe conserve com esse coração grande. E certamente vamos nos alimentando, que muito temos a caminhar. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Essa mocidade que cantou e encantou, se Rolante fosse perto, eu ia fazer um convite para que vocês fossem cantar lá no Congresso da Umader, né? Seria uma bênção e para nós ficaríamos muito honrados em recebê-los. Mas eu fico feliz que eu posso desfrutar de pelo menos alguns momentos pertinho de vocês. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Também cuido de uma mocidade lá na cidade, onde congrego, onde sirvo ao Senhor. E para nós é uma alegria poder ver a mocidade envolvida. Que Deus os abençoe e vos recompense. E a nossa querida igreja, a Santa Igreja do Senhor, que hoje se congrega aqui nesta oportunidade. Amém, meus irmãos? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Amém. Meus irmãos, abra comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 20, nós vamos meditar um pouco acerca de um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, e nós vamos ler a partir do versículo de número 7, na altura do verso 7, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 7. Meus irmãos, para que eu possa me apresentar a vocês e vocês conhecerem quem vos prega, meu nome é irmão Tiago, assim como fora apresentado.
casado com a irmã Daquine. A irmã Daquine é um presente exclusivo que Deus me deu. Quantos já ouviram falar de outra Daquine? Levanta a mão que eu quero ver você. Viu? É exclusivo. Viu? A irmã Daquine é a minha esposa e juntos nós formamos uma família e nós somos pais de 3 filhas, meus irmãos. Deus colocou no nosso coração, quando casamos, de termos 3 filhos e aprove a Deus nos dar 3 filhas. Então eu sou pai da Radassa, da Sofia e da Lara. Eu fico muito feliz porque os irmãos me olhando assim pensam, ele já tem 3 filhas, né? E eu fico feliz porque eu escondo a idade, irmãos. Então isso é um mistério para a sua vida, tá bem? Que Deus vos abençoe. Como bem disse o Felipe, as atividades nos envolvem e a família fica lá empregada. Nós atendemos também a mocidade, ao Mader lá na sua superintendência, no cuidado da mocidade. E para nós é uma alegria servir aos jovens. E também, meus irmãos, com muita alegria, nós trabalhamos em especial, eu em especial, o irmão Felipe, trabalhamos em uma comunidade terapêutica, somos irmãos de longa data, nós cuidamos de pessoas que têm problemas com dependência química, é uma chamada que Deus nos deu, e há 16 anos Deus tem posto esse bom propósito no nosso coração, e nós temos falado para as pessoas o quanto Deus é bom e o diabo não tem nada para oferecer. E temos visto a mão de Deus obrar e operar através daquele lindo trabalho. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quando se encontrar a referência bíblica de Atos, capítulo 20, na altura do verso 7, por gentileza se manifeste. Segundo a tradução da minha Bíblia, que é uma revista atualizada, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática do seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Verso 9: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar tomado de um profundo sono, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a alma ainda está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a madrugada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Ou em outras traduções, e ficaram muito consolados. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Amém, mocidade? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa noite, também não fugindo do tema proposto a este lindo trabalho de pré-congresso, falar acerca de pessoas que foram selecionadas, vocacionadas para servir. E diante deste tema muito sugestivo, que Deus introduziu no coração da liderança maior, e logo a mocidade comprou o bom propósito, eu gostaria de ter esta referência para poder falar nesta noite. Nós estamos aqui diante de uma passagem, eu preciso que você me dê pelo menos 10 minutos da sua preciosa atenção. Prenda-se comigo na sua preciosa atenção. Nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica que vai falar exatamente sobre um momento muito ímpar, muito único, muito importante na vida de um homem chamado Paulo. A Bíblia vai dizer que esse Paulo missionário agora tem o desejo de poder visitar e revisitar algumas igrejas ao qual ele foi o próprio fundador. E vai dizer a Bíblia que este Paulo, estando na sua visita a esta igreja, ele propõe-se dentro da sua alma, do seu coração, fazer a sua terceira viagem missionária, e agora ele está indo
a uma cidade muito imponente chamada Éfeso. Logo depois que Paulo sai de Éfeso, ele vai visitar uma outra igreja menor em uma cidadela chamada Troade. E vai dizer a palavra de Deus, pastor Leandro, que Paulo põe no seu coração de passar um tempo com os irmãos nesta cidade. A referência bíblica vai nos afirmar, e se você quiser ler depois, perceberá que ele fica aproximadamente 2 meses nesse lugar. E a Bíblia diz que logo depois desses 2 meses, Paulo tem no seu coração o desejo de voltar a Jerusalém. Ali ele seria confrontado pelos maiorais da política religiosa e logo depois ele cumpriria o seu bom propósito, que era ir para a Itália, mais precisamente para Roma. E quando nós vamos lendo esta referência, aqui em capítulo 20, no versículo 7, nós vamos perceber que Paulo, nesses 2 meses em Troade, ele fala a todos os irmãos de perto, porque ele não voltaria mais para aquele ambiente. Paulo estaria na 3ª viagem e não voltaria mais para aquele lugar. O Espírito já havia ministrado ao seu coração que aquele tempo de 2 meses de revisitar aquele lugar, aquela igreja e aquele ambiente já seria o suficiente para confirmar a fé daqueles irmãos. E vai dizer o texto bíblico que ele propõe-se em despedida agora ficar depois dos 2 meses em um culto muito especial. Que culto é esse? Um culto de Santa Ceia, foi onde nós lemos. O texto bíblico vai dizer que Paulo reúne os irmãos da cidadela de Troade. O ambiente ao qual eles vão se reunir é um ambiente diferente ao qual eles estão acostumados, pelo número de irmãos que se reúnem, e diz o texto então, que Paulo agora está em direção a um cenáculo, e neste cenáculo é um ambiente muito oportuno para poder caber todo mundo, e diz o texto que ele inicia um culto. É o culto de despedida, primeiro dia da semana, é domingo, e agora ele quer ir embora na segunda-feira. Uma vez que nós temos isso dentro do nosso entendimento, vamos montando o cenário. Culto de Santa Ceia, domingo. Uma formalidade total, despedida dos irmãos. Quem é que prega? O pastor fundador da igreja, o missionário Paulo. Paulo tem no seu coração de trazer as últimas exortações de confirmação de fé aos irmãos. Calma que eu já estou quase nos 10 minutos. E vai dizer a Bíblia que depois que ele reúne, ele está pronto para pregar. Agora preste atenção. O culto não é outro a não ser o maior culto que a igreja tem, que é o de ceia. Os irmãos estão propensos a ouvir a Paulo. Paulo está pregando, porque não vai voltar mais para aquele ambiente. Então, creio eu, pela mente de um jovem pregador, que ele está dando tudo de si pela fé que ele crê. Aí vai dizer o texto que Paulo começa o culto, mas o culto agora não tem uma hora definida para terminar. Ele prega e prega largamente, as horas se vão. E quando as horas se vão, Paulo está pregando. Aí diz a Bíblia que vai entrar em cena a vida de um jovem. Ele tem nome, mas não tem endereço. Sei que ela é de Troade, porque o texto assim me afirma. O nome do jovem se chama Eutico. Dentro da etimologia, preste atenção, o nome Eutico quer dizer próspero, ou mais do que feliz, ou felicidade em abundância. Então, quando nós vemos o nome Eutico na Bíblia, nós vamos entender que ele é um jovem próspero, feliz ou abundante em felicidade. Ele entra no culto, pastor Leandro. Aí vai dizer o texto que este jovem Eutico agora toma uma decisão, entra no culto, participa do ambiente, senta em uma janela, e quando ele senta na janela, diz a Bíblia que o culto é diferente. Por ser diferente, trouxe a ele um certo cansaço. O cansaço que trouxe a ele traz agora consigo um sono. O sono que agora acomete-se sobre a sua vida traz para ele uma queda. E a queda, por consequência, trama a sua morte. Aí diz a Bíblia que o culto para, Paulo para de pregar,
para o seu sermão, para o culto de ceia, vê o estado de calamidade que está o jovem, desce até o ambiente, abraça e lança-lhe a mensagem: calma, pessoal, ele está vivo porque a alma ainda está nele. Aí diz o texto que ele abraça aquele jovem e carrega ele lá para cima de novo. E quando diz o texto que ele está lá em cima, aí ele parte o pão, Santa Ceia, e todo mundo está em comunhão. E quem compreendeu o que eu disse, diga glória a Deus. Eu aprendo algumas verdades quando eu observo esse texto e gostaria de aplicá-lo com muito carinho à Santa Igreja, e acredito que você vai compreender dando glória a Deus. Passando os meus 10 minutos, eu percebo aqui uma questão muito interessante. Quando nós observamos quem está pregando nesse culto, não era o irmão Tiago, tampouco daqui a pouco o irmão Felipe, tampouco um grande pregador de renome ao qual nós conhecemos nos dias de hoje. Quem está pregando é alguém comprometido com o propósito daquilo que faz. É Paulo, era o pastor daquela igreja. Aí eu percebo que a igreja estava tão lotada, tanta gente, porque eu percebo que um jovem entra na igreja e ele escolhe um lugar atípico para poder ficar, permanecer e quiçá até sentar. Aí vai dizer o texto que este Eutico, este jovem que por significado tem o nome de próspero, ele agora está arriscando-se demais por causa do ambiente em que ele escolhe. Eu costumo dizer que por congregar na igreja, irmãos, eu conheço vários tipos de irmãos, porque o fato de congregarmos e estarmos em comunhão permite que nós passamos a conhecer as pessoas que estão perto de nós. Só para que você faça um exercício simples, pequeno, não precisa dizer nada, mas por gentileza só olhe para essa pessoa e você vai saber que alguma coisa da vida dela você conhece, você sabe, alguma característica, algo que ele goste, algum tipo de coisa que lhe chama a atenção, alguma coisa você conhece. Então eu vou falar de mim, do que vivo e do que vejo. Eu conheço pessoas, irmão Marlon, lá na igreja de Rolante, que eu acho que aqui deve ser diferente, que gosta de chegar e sentar lá no fundo da igreja. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que se sentem bem, porque aqueles são ambientes que lhes chamam atenção. Eu também conheço pessoas que gostam de ficar infiltradas no meio da igreja, ou seja, elas procuram aquele banquinho especial ali no meio, chegando no culto, elas sentam, parece que ninguém vê elas, é só mais um no meio da multidão. Mas eu também conheço alguns crentes que, se eles vê o banquinho da frente bem livrezinho, é ali que eles sentam. Por quê? Porque daí eles nem olham para trás, eles estão ali naquele ambiente, só tem eles, o pregador, o púlpito e quem canta, e o culto é deles, eles levantam a mão, eles dão glória a Deus. Eu conheço gente assim, de todas as performances gospel que nós pudéssemos imaginar. Agora olha que é interessante, vamos subir o degrau. Quando eu percebo que existem pessoas de vários tipos, eu conheço um tipo de pessoa também, é aqueles que têm carta marcada no banco. Ai do crente que sentar no banco dele, ele quase perde a bênção, quase perde o culto, porque ele tem aquele lugar tão carinhoso, parece que está tão marcado que é capaz de ter um chiclete debaixo do banco. Destaca-se que é um desejo, é um sentimento, ele se familiariza. Tem gente que entra no culto e diz: ó, hoje eu vou para o lado direito, e glória a Deus que todo mundo seja assim. Aí outro daqui a pouco vem: eu vou tentar sentar do lado esquerdo, glória a Deus, cada um com a sua opção. Só que existem pessoas que têm as suas opções. Só para você entrar na didática do culto, por favor, diga opções. Agora diga: opções não são decisões. Agora olha o que é interessante, quando eu vejo o Eutico ter opções, ele poderia sentar na esquerda, na direita, no meio, na frente, no fundo, ele poderia sentar no altar, aos pés, até porque quanto mais perto deste ambiente, melhor ficará o culto para se entregar a Deus. Aí eu penso, ele tem opções de sentar onde quer, com quem quer, a hora que quer, porém ele toma uma decisão. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui, se você quer, pega e aplica. A primeira verdade é que até mesmo dentro de um culto, eu preciso cuidar cada decisão que eu tomo aqui dentro. Preste atenção.
atenção. Quando nós vamos entregar um culto a Deus, nós precisamos dar este culto como alguém aqui já ministrou. Entregar com a alma, com o coração, com o espírito, mas com racionalidade. Existe um tempo em que nós vamos precisar reservar para entregar o nosso melhor a Deus. Então, quando eu tomo uma boa decisão dentro da igreja, eu não venho aqui só para dar um culto, eu saio de casa prestando o meu culto a Deus, porque quando eu chegar nesse ambiente, o ambiente já vai estar favorável. Escute, eu conheço pessoas e já ouvi pessoas medindo o nível do culto ao qual nós participamos. Alguém sairá daqui, eu acredito que aqui não, mas alguém sairá daqui dizendo: o culto foi bom. Alguém sairá e dirá: o culto estava bom. Alguém dirá: o louvor estava bom. Alguém dirá: a pregação estava mais ou menos. Mas um culto não é feito somente desses momentos, até porque o culto não é para me agradar, o culto não é para agradar quem está aqui, o culto é para agradar a Deus. Então, se você quer ver um culto bom, se você pode, pense comigo: se eu quero estar num culto bom, é eu que preciso fornecer um culto, é eu que tenho que dar um culto, sou eu que preciso investir na minha performance interna. Os irmãos estão compreendendo? Vocês estão me entendendo? Partindo desse princípio, preste atenção, ele toma uma má decisão dentro do culto, ele senta em uma janela. Eu costumo dizer que janela não é lugar para sentar, irmãos, até porque eu vou lhe explicar uma coisa. Eu moro no interior, na cidade de Rolante, ela já é interior. É uma região perto da metropolitana, porém uma cidade interior. Mas eu moro no interior do interior, ou seja, é chácara, sítio, fazenda. É uma vila rural onde eu moro. Só que tem uma coisa peculiar. Eu acho que aqui em Uruguaiana não acontece isso. Mas quando é uma vila pequena, um lugar peculiar, um lugar que só tem pessoas conhecidas, sabe o que acontece quando entra um carro diferente dentro da vila onde eu moro? Sabe o que acontece? Todo mundo corre para a janela. Aqui não. Também? Também? Todo mundo, pastor. Sabe por quê? Porque parece, preste atenção, não pode dar risada agora, mas parece que o que está de fora nos chama atenção. Preste atenção. Alguém vai olhar e dizer assim, ó: quem é que será que é? Imagina se for na nossa casa, então. Um carro diferente, alguém que você não conhece, daqui a pouco alguém vai olhar e dizer: meu Deus, o que é que está acontecendo lá? Por quê? Porque gera em nós curiosidade. Aí quando eu olho aquele jovem Eutico sentando na janela, parece que eu vejo que algo por lá de fora está lhe chamando a atenção. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, qual é o perigo de eu ficar muito perto de uma janela? É porque eu corro o risco de ser seduzido, ou pela curiosidade, ou pela tentação do que está do lado de fora. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Calma aí. Se olhar pela janela para alguém que está aqui dentro já é curioso, preste atenção. Você já notou quanto qualquer coisa tira a nossa atenção? Há pouco nós estávamos aqui, eu estava fazendo um exercício muito grande para tentar chamar a atenção, porque todo mundo está ligado no alarme. O alarme tocou, todo mundo bombou e todo mundo pensando: será que é o meu? Será que é o do irmão? Será que é o de quem? E nós estamos aqui porque qualquer coisa que acontece ali fora prende a minha e a tua atenção. Você entendeu? Então olhe para alguém, imagine e diga assim, ó: imagina se for a janela. Imagina se for a janela. Aí a janela, ela é atrativa, ou pela curiosidade, ou pela tentação. E a tentação, irmão, ela é algo tão intenso, tão profundo, que nós corremos o risco de ser seduzido de forma fácil. Eu percebo um jovem que não é citado no início do culto, mas eu percebo que ele entra no meio desta reunião. Eu não sei se ele orou quando chegou, dobrou o joelho, apresentou a Deus o seu culto, mas quando ele entra na história, ele entra numa história de um jeito um tanto pouco estranho, irmão Carlos. Ele está no meio do culto, no meio da pregação, e há quem diga que daqui a pouco ele dormiu por causa da pregação. O problema nunca está na pregação. A pregação nunca será ruim quando ela é da palavra. Alguém está pregando alguma coisa por aí, mas história por aí nós já estamos cansados de ouvir. Eu acredito numa igreja centenária que crê, que acredita, que profetiza, que prega a palavra. Os irmãos compreenderam? Quando vocês estão comigo nessa noite?
Quantos estão comigo nessa noite? Paulo ensinando a Timóteo, capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 22. Foge das paixões ou das tentações da mocidade. Se tem um ambiente que chama atenção, são as janelas da vida. As janelas da vida. Porque as janelas da vida são sedutoras, mas também são curiosas. Agora olha o que é interessante. Uma coisa é ver a janela, outra coisa é sentar nela. Lembra que eu falei que opção não é decisão? Você está comigo? Você sabe o que é opção? Deixa eu te explicar o que é opção. Deve ter, e dos bons, espera que eu conheça, restaurante bom aqui em Uruguaiana. Acredito que deva ter. Agora deixa eu te ensinar como funciona um restaurante. Eu vou te ensinar o que é uma opção. Quando você chega lá no restaurante, vai estar escrito nada, simplesmente coma, self-service. Aí você olha aquele bifezão. Sabe qual é a tua primeira atitude? É comer com os olhos. Você olha tudo que tem ali, aí você começa a desejar. Os olhos vê, a mente pensa, desce para o coração, você toma a decisão. Quer ver? Você pensa, ai, essa massa deve estar boa. Logo você vai dizer, aquela carne está com uma cara. Aí você vai dizer, hoje eu vou maneirar no arroz. E alguém vai dizer, eu quero aquele feijão. Só que você não fala isso para os outros, você fala isso para você. Sabe o que é isso? É a vida te dando Está escrito em algum lugar, pegue tudo? Está escrito em algum lugar, tem que comer? Está escrito em algum lugar, tudo é seu? Não, nós temos opções. A vida é assim, ela é feita de opções. Agora tem um momento em que vai estar só você e uma decisão. Qual é? É aquela que você pega o prato, põe a mão dentro da cuba e coloca. Você já viu? Já viu? Eu também não. Porque depois que decidiu, tem que arcar com as consequências do que fez. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Fica claro para essa igreja o que eu estou tentando dizer? Então uma decisão ela precisa ser bem tomada, posicionada, racional. Por que Paulo vai dizer, rogo-vos pois irmãos, pelas compaixões de Deus, em outras palavras ele está dizendo, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O crente pensa para cultuar, nós pensamos para adorar, mas nós temos que pensar para decidir, porque se não decidirmos corretamente, correremos o risco de entrar para as áreas de perigo. Olha o que fez o menino, ele não só olhou pela janela, mas ele também sentou na janela, e aí mora o problema. A geração que eu estou inserido, ela é conhecida como a geração dos flertes. O que é a geração dos flertes? É aquilo que você não faz, mas vê, você não faz, mas olha, você não faz, mas comenta, você não faz, mas curte, você flerta. Aí o que é flertar? É ficar se colocando em zona de perigo. A mocidade que está aqui eu não ouvi glória, eu vou tentar de novo. Flertar é algo ruim, porque uma hora pode seduzir. Vamos tentar linkar, olhar, flertar com tomar uma decisão. Preste atenção, o Sansão da Bíblia, alguém disse assim, tem um segredo, tem um mistério. Qual é o mistério? É o cabelo. Quando ele flertou com a Dalila, Dalila perguntou, e aí, qual é o teu segredo? Ele começou a dizer, o meu segredo é que se você fizer uma trancinha no meu cabelo, pode ser que eu perca a força. Ela foi lá, trançou o cabelo e gritou, os filisteus estão na porta. Levanta o Sansão com aquela força, com aquele poder, e ela diz, tu mentiu para mim, você falou que era a trancinha, ele está flertando, você falou que a trancinha te roubaria a força, ele está flertando. Aí ela está dizendo assim, você mentiu para mim, você não me ama. Aí por amar a Dalila, ele conta o segredo, até o dia que ele raspa a cabeça. Aí o Sansão, de tanto flertar, tomou uma má decisão. Os irmãos estão entendendo? Calma que nós já vamos ser resgatados. Aí diz o texto bíblico que ele senta e flerta. Agora preste atenção, porque eu vou dizer muito importante, meus irmãos. Sentar em uma janela é perigoso. Só para me sentir pregador, pergunte por quê. Pense que aqui é uma janela. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Estão pensando? Pense que aqui é uma janela, é um lugar alto, dá para ilustrar bem. Calma que eu não vou sentar. Mas pensa que aqui é uma janela. Se eu sentar exatamente nesse lugar, preste atenção, duas coisas que eu aprendo. Eu estou num lugar de risco, sim ou não?
E outra coisa você vai ver, se eu sentar exatamente nessa janela, metade do meu corpo está para o lado de dentro. Amém? Mas a outra metade, os irmãos entenderam? Então quer dizer que metade do corpo está para o lado de, e a outra metade está para o lado de. Então qual é o problema disso? Eu posso ser seduzido pelas coisas que acontecem aqui dentro, amém, igreja? Mas eu posso também ser atraído. A igreja está comigo? Posso continuar? Os irmãos me permitem? Quando nós vemos isso, nós percebemos que uma má decisão leva ele para um lugar perigoso. Então preste atenção. Muitas pessoas correm o risco, tomou uma decisão, onde? Dentro da igreja, mas uma má decisão, dentro da igreja. Sentou numa janela, metade do corpo lá de dentro, a outra metade para o lado de fora. Quantas pessoas nós conhecemos por aí, jovens que estão aqui, por gentileza, me dão ouvido, que nós vamos vendo pessoas tomar algumas decisões que não parecem ser decisões, quem sabe perigosas, mas de repente elas são atraídas pelo louvor que toca aqui dentro. E eu creio que isso é bom, é favorável, mas daqui a pouco está curtindo um tipo de música que toca ali fora, está na janela, é perigoso, tem que cuidar, tem que orientar, tem que falar o que é certo, tem que falar o que pode, tem que falar o que não pode. É melhor, jovem, repreender um amigo enquanto ele está vivo aqui dentro, depois que cair lá fora e morrer. Melhor é nós estarmos aqui direcionando, melhor que um amigo fique bravo comigo pela uma orientação, do que amanhã eu chorar no enterro de alguém que perdeu a vida e ontem estava conosco. Eu tenho uma palavra para liberar e quem quer levanta a mão. Eu creio numa igreja que terá o dom da exortação no momento certo, porque o melhor presente que Deus te deu na terra é um amigo que te oriente a estar no melhor caminho e nas melhores decisões. Os irmãos compreenderam essa palavra? Agora preste atenção, para eu aplicar o texto. Quando nós estamos olhando o perigo da janela, corre um outro perigo. Pergunte qual? O sono. O sono. Olha o que é interessante do sono. Alguém diz assim, um dia, isso só acontece lá em Rolante. Aqui eu acho que nunca aconteceu, pastor Leandro, de a gente dar aquelas cochiladas no culto. Não? Não, aqui não, aqui não, aqui não. O que é os cochilos do culto? Deixa eu te explicar. Às vezes nós levantamos cedo, pastor, corremos o dia inteiro, trabalhamos. Quantos aqui tem trabalho, família, as irmãs que estão aqui, é filho, é escola, família, tudo. Aí às vezes chegamos num culto, o corpo está assim, ó, exausto. Aí toca aquele louvor, quando tudo perante o Senhor estiver. Aí nós vamos embalando, pastor Leonardo. Aí parece que aquilo é um convite para nós fechar os olhos e navegar. Quando se deu conta, você está acordando com glória do irmão. E o irmão deu um glória e você já se salta e diz, oh glória, aleluia. Quantas vezes eu já vi gente acordando com a língua estranha, pastor, e já vai falando em língua. Mas alguém é capaz de olhar e dizer, olha lá, ó, o irmão está dormindo. Principalmente a igreja que fica olhando para os obreiros. Daqui a pouco ele vai dizer, olha lá, ó, o obreiro está cochilando. Agora faz uma pergunta para esse querido que está aí do seu lado. É melhor dormir aqui na igreja ou ficar em casa? Que seja um cochilo aqui. O máximo que vai dar aqui é um glória me acordar. Os irmãos compreendem? Amém? Arranquei força, corri um dia, vim aqui, dei glória a Deus, mas venha, querido. Estou cansado, venha. Está difícil, mas venha. Trabalhei, mas venha. Por quê? Porque nós criamos expectativas do que Deus pode fazer, irmão Felipe. Mas Deus precisa de uma palavra, de um culto, de um momento, de uma adoração. E o nome dele pode ser glorificado. Amém? Amém? Depois você manda mensagem para quem cochila. Agora fica comigo, preste atenção. Agora qual é a diferença do sono? Os irmãos de Alegrete. Qual é a diferença do sono? A mocidade que está aqui, o coral. Qual é a diferença do sono? É que o sono, ele só vai revelar o lado em que o meu corpo mais está inclinado.
Vou não? Vou voltar. A Bíblia diz que ele estava lá na janela e ele caiu lá do terceiro andar e morreu. Então o sono revelou qual lado do... Alguém pegou? Agora preste atenção. Se ele não podia ter caído para o lado de dentro, pastor Leandro, o máximo que dava era um galo. Alguém levantava e dizia, viu filho, ó, te liga, né? Ó, rachou no culto, como diz o Gaudério. Eu sou paulista, irmão, mas eu aprendi o jargão do gaúcho, né? Te liga, rapaz, olha aí, caiu no culto. O máximo que deu um galo, passa ali na cantina, pega um gelo e continua dando glória. Agora olha o que eu penso, ele caiu do terceiro andar, irmão, e morreu. Então o sono, preste atenção, ele vem para todos. Alguém diz, não, eu sou crente há muito tempo, eu não durmo. Não, e as 10 virgens é o quê? As 10 virgens. Quando eu olho Mateus 25, irmão Felipe, eu aprendo que tinha 10 virgens. Quantas virgens? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. A Bíblia diz que todas dormiram. Quer dizer que o sono vem para todas. A diferença é que as 5 nécias, elas só tinham o azeite na lâmpada. Agora as prudentes puderam até cochilar, porque quando o noivo chamou, elas disseram, pega a minha cambuca, vou seguir ele nessa festa, mas eu não perco esse casamento, eu não perco essas bodas, eu não perco esse lugar, porque estou preparado. O cochilo até veio, o sono veio, o cansaço veio. Eu vou profetizar para alguém aqui. Paulo vai dizer assim, em parte falamos, em parte profetizamos. Então levanta a mão e pega essa pedrada. Pode estar cansado, pode estar no cochilo, pode ter passado por altos e baixos, pode estar passando pelas dificuldades, mas se você está preparado, o cochilo vem, mas quando o noivo chamar, você vai subir, você vai entrar, você vai estar, e Deus será glorificado. Amém, igreja? Amém? Todo mundo me entendeu até aqui? Glória a Deus. Posso aplicar o texto? Amém? Partindo desse princípio, tema da minha mensagem. Posso, irmãos? Tema da minha mensagem. Vocês me dão mais 10 minutos? Posso? Tenho mais 10 minutos? Levante a mão, quantos me dão mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40. Só aqui eu tenho 40, só de alegrete. É brincadeira, irmão, somos assembleianos. Vamos lá. Preste atenção. Tema da minha mensagem. Características de uma igreja que serve. Amém? Quando o jovem caiu, parou o culto. Você compreendeu? Quem é que está pregando? Paulo. Que culto é? Ceia. Todo mundo apaixonado pela palavra do apóstolo. O menino cai e morre. Acabou? Não acabou. Porque Paulo para o culto. E quando ele para o culto, ele toma a primeira atitude. Diz a Bíblia que ele vai lá embaixo para o culto. E ele vai lá e abraça o jovem, lança-lhe a palavra, calma, a alma está nele, pega o jovem, levanta ele, traz para cima do culto, volta, parte o pão e todo mundo fica feliz. Os irmãos compreenderam? Posso aplicar o texto? Características de uma igreja que serve. Escolhidos para servir? Características de uma igreja que serve. Eu escolhi 4, você pode escolher quantas você quiser. A primeira, ela está atenta aos lugares perigosos. Uma igreja que serve, ela precisa estar atenta a tudo que acontece na sua volta. O problema não foi o jovem sentar na janela. Não. O problema é não ter ninguém no culto para avisar ele que ele está num lugar perigoso. Amém? Nós temos uma mania de quando o estrago acontece, aí nós levantamos como juiz. Como é que nós dissemos? Ó, também, olha o que estava fazendo. Ó, com quem que ele estava andando? Nós vamos inventando até versículo bíblico. Ó, me diga com quem andas. Vamos até inventando coisa para poder dizer. Aí alguém vai dizer assim, ó, ah, mas também desse jeito que estava aí era certo que ia acontecer. Agora uma pergunta que eu faço para os irmãos, preste atenção. Uma igreja que serve, a primeira igreja que tem que servir é nós mesmos. Primeiro é os famílias da fé, sim ou não? Sim ou não? É ou não é? Então, antes de nós pensar em ganhar alguém, nós temos que pensar em não perder ninguém. Sabe o que mais me alegra? Eu congreguei numa igreja interior, muito tempo, no Campos Cardoso. Irmãos, eu sou crente há 17 anos. Estou indo para o 18º ano de fé. Eu sou uma criança na fé.
Agora olha que interessante, hoje eu congrego na igreja sede. O nosso pastor nos colocou na condição de ter muitas responsabilidades. O que é bonito, irmão Felipe, é que nós vamos se ajuntando as responsabilidades. Hoje a gente faz parte da diretoria, a gente atende a escola bíblica, nós estamos lá na líder da mocidade, eu atendo a Quinta da Vitória na igreja sede, ajudo a cuidar daquela igreja central. Agora olha o que é interessante, o que mais me chama atenção é voltar lá naquela igreja do interior, lá no CDC, no Canto dos Cardoso, e ver os mesmos crentes, tudo firmezinho. Aí as pessoas dizem assim, não, mas não cresceu a igreja. Não cresceu a igreja, mas não perdeu ninguém da igreja. Amém? O pastor deu risada, gostou dessa aí? Ah, mas não cresceu a igreja, irmão. Melhor ter os que nós temos do que começar a perder para nós ganhar. Os irmãos estão entendendo? Então qual é a primeira característica de uma igreja que serve? Preste atenção, fica atento aos perigos. Escute, nós que estamos aqui, agora vocês vão, deixa eu intimar vocês, posso? Vou até fazer cara de mal. Você sabe alguém que estava aqui e hoje não está? Você conhece alguém que estava aqui e hoje não está? Você sabe alguém que cantava aqui e hoje não está? E quem sabe faltou só uma mensagem sua, meu irmão. Só uma mensagem sua, só uma visita. Aleluia. Só uma pipoca, só uma tela crente. Tela crente, só uma tela crente. Nós já tínhamos chamado de volta. Às vezes nós perdemos, não porque nós perdemos porque vamos vendo as pessoas em lugares perigosos e não tomamos decisões para tirá-las daquele ambiente. Eu quero profetizar olhando para você, Deus dará sobre nós uma unção agradável, ao ponto de nós identificarmos as zonas de perigo. Satanás estará perdido, porque Deus nos dará visão. Nós não perderemos ninguém. Você recebe essa palavra? Segunda característica de uma igreja que serve. Preste atenção. Os caídos têm prioridade. Olhe para alguém, por gentileza, e diga: os caídos precisam ser atendidos. O bom samaritano ia nos ensinando. Passa o levita, passa o sacerdote, mas o samaritano deu atenção a alguém que estava caído. Por que ele foi chamado de bom samaritano? Preste atenção. Geralmente os caídos, eles vão caindo, eles vão resbalando, eles vão escorregando, eles vão tomando decisões, e quando eles estão naquela situação, é aí que a igreja que serve precisa entrar em ação. Paulo prova que não foi o diácono, não foi o presbítero, não foi somente os líderes, não, ele deu o exemplo, e quando ele dá o exemplo, ele está dizendo, é assim que a igreja tem que estar. Se um caído estiver caído, a igreja tem que ter ele por prioridade, para tentar buscá-lo, para tentar ajudá-lo. Então uma igreja que serve, ela também servirá para levantar quem está caído. Deus te colocará a palavra na boca, a palavra nos lábios, Deus te dará autoridade. E pessoas que hoje, eu vou profetizar, hoje tu manda mensagem, amanhã ele vai estar no culto. Hoje você incomoda, amanhã ele está conosco. Quem sabe não estará cantando no pré-congresso, mas o congresso virá, nós estaremos ensaiando e os meus lábios provarão desta profecia. Terceira característica, preste atenção, de uma igreja que serve. O que eu vou dizer agora é muito particular e para nós. Está sendo transmitido? Está sendo transmitido esse culto? Só gravado. Então é muito importante nós falarmos, porque isso é para a igreja, é para nós, preste atenção. Isso é muito importante. Pessoas sempre são maiores do que os seus atos. Sempre. Nós corremos o risco de termos um senso muito crítico de julgamento. Nós corremos o risco de quando alguém cai, lembra do cego de nascença, tá os discípulos de Jesus. Jesus passa o capítulo de número 8 inteiro ensinando acerca de missão. Chega à beira do caminho um cego de nascença. Jesus não fala nada, espera os discípulos fazer. Eu vou melhorar para que você entenda. Quando você estiver diante de uma necessidade e Deus não falar nada, é porque Ele quer que a igreja faça alguma coisa. Preste atenção, nós vivemos a maior calamidade do estado do Rio Grande do Sul a nível de águas. Alguém viu Deus falar? Deus não falou.
Deus não avisou a tempo oportuno. Deus não anteveu o processo para que nós estivéssemos todos preparados. Não, se Deus não falou do céu, é porque Ele crê que tem uma igreja na terra pronta a fazer alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Os discípulos estão ali, Jesus não fala nada. Aí diz o texto que os discípulos perguntam: mestre, quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Porque ele está cego, queremos saber, quem é que pecou? Aí Jesus disse: nem ele pecou e nem os pais, ele só está assim, porque nele ainda não se manifestou as obras de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus, ele está dizendo exatamente o que eu vou tentar te desenhar aqui. Ele não está assim para que nós apontemos o fato dele estar assim. Ele não está assim porque está caído e merece o julgamento. Ele não está assim por causa do peso da culpa ou do pecado. Ele só está assim porque as obras de Deus não se manifestaram ainda sobre a vida dele. A palavra ainda está ligada ao tempo, e se está ligado ao tempo, olha Jesus pregando, ele rompe a barreira do tempo para dizer: ainda não era tempo, mas nós somos sal e somos luz, e se nós somos sal e somos luz, chegou o tempo, chegou a hora, as obras iniciarão, e nós veremos Deus fazer alguma coisa. Os caídos, as pessoas são mais importantes que as suas ações. Às vezes, as pessoas têm 100 acertos, irmão Felipe, um erro, e nós temos 1000 condenações. Nós não podemos julgar as pessoas pelos seus erros, nós podemos corrigi-las pelos seus erros. Por quê? Porque defeito todo mundo tem, mas pecado só Jesus perdoa. A mulher pega num ato, Jesus abaixou e escreveu com o dedo na terra. Alguém um dia me perguntou: o que será que Jesus escrevia? Não sei, mas ali era a divisão da graça. Ela foi a primeira salva no tempo ainda da lei. A graça só veio depois de Jesus na cruz. Então ainda era a lei. Jesus caminhou em cima da lei. A lei dizia: tem que matar. Se tem alguém do jurídico aqui, preste atenção, a causa era jurídica. A causa não era religiosa, era jurídica. Agora o que manda? A lei. O que é a lei? A lei é o dedo de Deus escrito na pedra. Lei. Aí Jesus se abaixa e escreve com o seu dedo na terra. Olha que lindo, alguém vai pegar. Aí Jesus está escrevendo na terra com o dedo. Aí todo mundo perguntando: a lei manda matar. E o Senhor que diz? Jesus termina, acredito que está fazendo alguma coisa. Se é eu limpo o dedo e diz assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha o que diz a Bíblia: um por um foi largando a pedra. Olha o senso do apontamento. Quando eles estão largando a pedra, quer dizer que a pedra já estava na mão, no coração eles já queriam matar. Então, diante dessa verdade, pessoas são mais importantes que as suas ações. Os irmãos estão compreendendo? Nós como líderes não vamos hesitar de corrigir, nós como líderes não vamos hesitar de disciplinar, mas nós como igreja precisamos estar prontos a compreender que Deus e o seu amor e a sua graça permanecem ainda na sua soberana colocação. Encerro a minha mensagem dizendo aqui a última coisa. Quarta característica de uma igreja que serve: nós precisamos aprender a descer. O cenáculo era no terceiro andar. Que andar? O cenáculo era no terceiro andar. Que andar? Quem é que para o culto? Paulo. Quem é que para o culto? Então quer dizer que para ele descer lá embaixo, onde está o problema, ele tem que... Aí para descer, dou um pulo? Não, corro o risco de quebrar as pernas. Não posso fazer igual alguém fez, senão posso morrer também. Mas já que tem escada, eu preciso aprender a descer. E degrau por... Eu encerro aqui contando meu testemunho. Meus irmãos. Encerro aqui contando um pequeno testemunho. Hoje, por misericórdia, nós somos salvos e recuperados em Deus, mas nem sempre foi assim, meus irmãos. Eu sou paulista e eu sou um ex-jogador de futebol. Eu perdi tudo por causa das drogas. As drogas me tiraram tudo que eu tinha, inclusive a minha identidade. Eu vivi uma vida dissoluta na mundo das drogas. Eu me tornei uma pessoa insuportável de se conviver e me tornei escravo do meu próprio desejo por causa do mundo das drogas.
E um dia perdido no mundo das drogas, eu resolvi mudar de vida. Alguém falou de Jesus para mim. Eu tive 2 experiências extraordinárias. Alguém me levou para um centro de recuperação e eu fiquei lá 1 ano, 2 meses, 4 dias, 5 horas. Alguém pergunta, você contou até as horas? Eu contei, o milagre é meu, cada um conta o seu, né? E eu contei, pastor, contei, é meu milagre, eu contei. Aí, depois daquele tempo, irmão Felipe, aconteceu algo muito extraordinário. Deus nos começou a dar oportunidades, obreiros que estão aqui. Aí nós começamos a treinar a fala, nós começamos a falar em público, nós começamos a orar bonito. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós começamos a treinar a oratória, nós começamos a treinar a liderança, nós começamos a se capacitar, até comprar o primeiro terno. Aí nós compramos o primeiro terno, quando nós chegamos lá, olhamos, meu Deus, nem parece aquilo lá. Aí, Deus vai nos dando um banho de graça, nos moldando ao passo de até nós olhar para o espelho e achar que nem defeito o espelho tem, quando nós olhamos para ele. Aí, isso aconteceu comigo. Deus foi dando um banho de graça, uma pregação numa igreja aqui, outra pregação numa igreja lá, e eu fui recebendo oportunidades, falando da bondade de Deus, e de repente num dia, o Espírito de Deus me fez me dar eu ter um encontro pessoal com Ele. Eu estou saindo de um culto, eu e 2 filhos na fé, os filhos na fé que estão comigo, eles olham para mim e dizem assim, carinhosamente, me chamam de pastor Tiago, eu sou evangelista da igreja, aspirante ao santo ministério. E os filhos na fé disseram, pastor Tiago, vamos comer, porque crente não bebe, não fuma e não fala palavrão, mas come que é uma beleza. Você já percebeu que eles comem que é uma beleza? A gente sai daqui pensando no que vai ter daqui a pouco, você já percebeu isso aí? Aí, saímos e comemos uma pizza, olha que benção, que revelação, olha. Comemos uma pizza, e depois que comemos uma pizza, eu subi no carro e estou indo embora agora para ir para Rolante. E quando eu entrei no carro, o Espírito Santo disse assim para mim, eu quero falar com você, quer me ouvir? Eu digo, quero. Peguei o carro e fui virando as esquinas, alguém já teve experiência com Deus, vai saber o que eu estou dizendo. Eu virei a primeira à direita, fui andando, fui indo, os meninos olharam para mim e disseram, onde é que o senhor está indo, pastor? Eu disse, não sei, nós só vamos ir, daqui a pouco nós chega. E estamos indo, estou indo, de repente eu chego na RS 118, na cidade de Sapucaia do Sul, e eu olho lá, de longe, irmãos, de longe, eu fui ministrado, tinha um rapaz, mendigo de rua, sentado no cordão, pastor Leandro, com um foguinho, 2 tijolos, uma gradezinha, uma latinha de Nescau torcida, outra latinha, um monte de marmita espalhada, assim, aqueles papel alumínio, e ele cozinhando com um pauzinho. Ele estava fazendo uma sopa, era um mendigo de rua. E de repente eu cheguei do lado dele, assim, com o carro, um Gol que a gente tinha, um Gol bolinha, um Gol 98, Bordeaux, coisa linda, e de repente eu cheguei do lado dele, parei, e pensei, meu Deus, Deus está falando comigo, porque Deus me tirou desse lugar, e olha onde é que eu estou agora. E de repente, o rapaz chegou bem na janela, eu já estou encerrando, e disse assim para mim, assim, ó, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E olhou para nós e para os filhos na fé e disse, vocês sabem que salmo é esse? E eu sem saber o que responder, irmão, porque eu estava envergonhado. Escute, juventude que está aqui, olhe para mim, eu envergonhado porque o Espírito Santo estava me ministrando. Os rapazes que estavam comigo falaram alguma coisa, ele sabia que eu era crente, eu servia a Deus. Hoje eu estou desviado, parado, e estou aqui nessa situação. Deu a volta, foi na janela, eu estava dirigindo, olhou bem para mim assim, com muito respeito, minha irmã, chegou bem pertinho de mim assim, e olhou bem nos meus olhos e disse assim, tu é um homem de Deus. E eu disse assim, filho, hoje eu estou desviado, hoje eu estou mal, a situação não está boa para mim. E de repente ele disse assim, então saia do carro, venha conversar. Saí do carro, abri a porta, já em pranto, chorando, coração quebrantado, moído. E ele disse assim, senta aqui comigo, eu tenho um dom, um talento. E eu disse, qual é? Ele disse, eu sei cozinhar, faço comida. E daí ele terminou, e eu já entendendo o que está acontecendo, entendendo o que está acontecendo, ele disse assim, irmã, eu posso te fazer um convite? Eu digo, pode. Ele disse assim, quer jantar? Irmã, pelo Espírito de Deus que está sobre a sua vida,
eu tentei juntar pelo menos 3 frases para poder dizer: não, muito obrigado, não estou com fome, já comi, vou comer enrolante. Aí eu estava tão quebrantado que eu disse assim para ele: quero. Aí ele pegou aquele pauzinho, com todo carinho, pegou a sopa, botou na minha mão assim. E quando ele botou na minha mão, ele disse: como que eu cozinho bem? Aí quando eu comi aquela sopa, o Espírito Santo disse assim: agora você sabe quem tu é de verdade. Às vezes, irmãos, a gente sobe tanto, e a gente acredita que subir é a bênção, que a gente tem tanta dificuldade de descer. Tanta. Parece que é um trabalhar na nossa vida, ter que descer um pouquinho, mas pega essa palavra. Às vezes nós só vamos sentir a dor de um caído quando nós estivermos no mesmo nível em que ele está. Aí Paulo abraça, e quando ele abraça, ele certifica. Parece que está morto para quem viu cair, parece que está morto porque a janela é grande, mas calma, a alma está nele. Com muito carinho, se coloque de pé. Ele está dizendo: calma, a alma está nele. Eu venho da parte de Deus aqui hoje, e fiz exatamente 760 quilômetros para lhe lançar uma palavra profética hoje. Uma palavra profética para o seu coração, uma para conectar na sua alma. Eu acredito que Deus faz uso dos meus lábios para lhe lançar uma palavra profética. Eu creio numa geração que Deus está chamando para servir. Eu creio numa geração que Deus está chamando para abraçar. Eu creio numa geração que Deus está chamando para descer. Eu creio numa geração que tem compromisso com aquilo que recebeu da parte de Deus. Nós não viemos para cá só para dar um culto, não. Amanhã nós vamos contar o testemunho de alguém que o Espírito de Deus vai implantar no nosso coração hoje. Hoje aquela mensagem vai entrar, hoje aquele chamamento acontecerá, e Deus será glorificado, glorificado, glorificado. Eu quero fazer uma oração. Com muito respeito a essa santa igreja, mas deixa eu fazer uma pergunta sincera, e eu preciso ser sincero, porque se eu não for sincero ou transparente, eu estaria em falta com o Espírito Santo. Então deixa eu fazer uma pergunta sincera: se em algum momento dessa singela mensagem, você ouviu a voz de Deus falar com você, você entendeu, disse: não, eu entendi o que Deus quis falar para mim. Se você está aqui, em algum momento dessa singela mensagem, você conseguiu ouvir a doce voz do Espírito Santo, em algum momento simples, a falar contigo, eu quero te ver, levante a sua mão, eu quero te ver. Se Deus falou contigo em algum momento dessa singela mensagem, faça um exercício agora, saia do seu lugar, venha até o altar de Deus, eu vou orar por você, venha, venha. Agora eu vou olhar para a mocidade. Se em algum momento Deus, com muito carinho, ministrou ao coração de vocês, por gentileza, desçam e recebam esta oração, porque o Espírito de Deus quer carregar vocês de graça, quer encher vocês do Espírito, e a glória de Deus quer encher. Olha que lindo, olha que bênção, olha que bênção. Tinha uma moça que dedilhou muito bem aqui e se você quiser amanhã você que prega, eu só falo, pode ser? Você prega aí daí, pode ser, querida, mas assim bem suave ao coração, pode ser? Alguém está descendo nesta noite, alguém está recebendo da parte de Deus nesta oportunidade. Oh glória, 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 oh glória. Igreja, eu estou preparado para servir, e eu quero crer que dentro desta geração Deus está nos chamando para servir. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Segunda pergunta, e eu oro: tem alguém no nosso meio que
estava no pause com Jesus. O que é isso, pregador? Me explica, deixa eu desenhar. O que é o pause com Jesus? É quando eu, por algum motivo ou razão que eu achei ser correto, apertei o pause e disse: eu vou dar um tempo, por enquanto eu não vou, eu vou fazer algumas coisas aqui, mas daqui a pouco eu vou voltar. Mas hoje você veio na igreja e você tem no seu coração esse desejo de dizer: hoje eu saio do pause e aperto o play, eu quero esse negócio de volta, eu quero ser abraçado pelo meu mestre de volta. E você estava, quem sabe, parado momentaneamente, mas alguém hoje te convidou, teu celular tocou, passaram na tua casa e você veio até aqui. É por você que eu quero orar. Se tem alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus, para estar na comunhão juntamente com esta mocidade, levante a sua mão, eu quero te ver. Se tem alguém hoje, olha lá, tem a primeira mão levantando, oh glória, oh glória, oh glória. Eu tenho a segunda mão levantando, oh glória, oh glória. Se tem mais alguém aqui no nosso meio que hoje quer voltar para Jesus, levante a sua mão, não fique constrangido. É por você que eu quero orar por você. Se tem alguém que está aqui, por gentileza, alguém vai dizer: pregador, por que você insiste? Eu insisto porque Ele me salvou e eu quero que Ele te salve também. Então, se tem alguém aqui nesta noite linda, fria, mas aquecida pelo Espírito, que hoje quer entregar os caminhos da sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero ver você agora. Cadê você? Eu já tenho duas voltando, eu tenho a terceira mão. Oh glória, 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 oh glória. Querido Deus, quantos sentem a graça e a presença do Eterno aqui? Ao dedilhar e ao tanger desse teclado, feche os seus olhos agora, vai. A liderança me ajuda, nós vamos orar. Os obreiros que hoje nos deram a liberdade de estar aqui, por gentileza, nos ajuda, nós vamos orar. Os líderes de jovem lá, vem botar a mão, vem orar, meu filho, vamos orar. E Deus, confirma nesta noite para... Aos pastores que estão aqui, estendam as suas mãos, por gentileza, e profetizem. Aos obreiros que estão aqui, estendam as suas mãos e profetizem. Querido Deus e Pai, eu te glorifico nesta noite, Senhor. Eu levanto a minha mão para o céu, sem ira e sem contenda, e debaixo da bênção do pastor Leandro, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, meu Pai, na abertura deste pré-congresso. O Senhor introduziu na minha alma, Senhor, uma palavra simples, mas objetiva ao coração. Querido Deus, aqueles que se reúnem nesta noite, e eu sei que é uma geração que o Senhor preparou para servir, ó Pai. Querido Deus, quantas pessoas existem dentro desta cidade, nesta fronteira, do outro lado daquela ponte, que conhecerão a palavra através da boca deste missionário que o Senhor está preparando aqui, este jovem que serve por excelência. Senhor meu Deus, a escola não será a mesma. Senhor meu Deus, aquele grupo familiar não será o mesmo, Senhor. O grupo das melhores amigas não será o mesmo. Aquelas redes sociais testemunharão da tua bondade e da tua grandeza, e nós seremos uma geração cheia do teu Espírito para servir. Conecta esses irmãos que hoje voltam para ti, liga eles na videira, Pai, permita que dê fruto, e este fruto permaneça para a glória do nome de Jesus. Senhor, visita aqueles que estavam olhando, flertando com a janela, olhando para o lado de fora. Traz para dentro, traz para dentro, traz para dentro, traz para dentro, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, levanta a tua mão para o céu, agradece, e se puder, abrace alguém para a glória do teu nome.
nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos recebem esta palavra? Quantos tomam posse desta palavra? Que Deus use a vida de vocês como instrumento para a glória do nome de Jesus. E quem crê, diga...